Artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Eu sou Maria Fernanda Suete e essa é a Rádio 227, um podcast em defesa do direito da criança e do adolescente brasileiro. A rádio é uma produção oficial do Laboratório de Estudos sobre Violência contra a Criança e o Adolescente, o LEVICA. Olá, eu sou Ana Cláudia Peixoto, professora do Departamento de Psicologia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, coordenadora do LEVICA e trabalho na área infanto-juvenil há mais de 20 anos. Nesse episódio, a gente vai definir o que significa na prática o direito à convivência familiar. O Serviço de Acolhimento do Rio de Janeiro, em abril de 2026, atendia mais de 1.900 crianças. A maior parte, pretas e pardas. Do total, apenas um pouco mais de 7% estão em famílias acolhedoras, e o restante estão em acolhimento institucional. O que difere as duas formas de acolher é com quem e onde a criança vai ficar, enquanto ela precisa ficar afastada da família de origem. O serviço de acolhimento acontece em abrigos e casas-lar, onde o auxílio é coletivo, já que os profissionais prestam assistência a várias crianças e adolescentes ao mesmo tempo. Já as famílias acolhedoras fazem parte de uma política pública que prepara pessoas comuns para receber essas crianças nas suas casas, oferecendo um atendimento que é individual e em um ambiente familiar. É importante a gente lembrar que cada um desses números é uma criança e um adolescente com nome, com história, com sentimentos. Hoje, a gente vai conhecer duas pessoas que trabalham para que essa espera seja mais curta e muito mais digna. No primeiro bloco, conversamos sobre como funciona a adoção no Brasil atualmente, com o Dr. Sávio Bittencourt, procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e coordenador do Observatório Nacional de Adoção. No segundo bloco, você vai conhecer a doutora Gabriela Braz e o PROSA, Programa para a Promoção do Desenvolvimento Saudável de Adolescentes Acolhidos. O Dr. Sávio Bittencourt é procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e está no Ministério Público há mais de 30 anos. Ele é formado em Direito pela Universidade Federal Fluminense e tem formações nas áreas de Filosofia, Geografia Humana e Democracia. A professora Ana Cláudia conversou com o Sávio sobre sua trajetória e o cenário atual da adoção no Brasil. Depois de tantas décadas, atuando aí na promoção dos direitos de crianças e adolescentes, qual que seria para você a maior evolução, que nós tivemos nesse sistema? Eu vejo grandes evoluções, como a superação de preconceito. A superação de preconceito com a adoção como solução para a criança é algo que tem sido construído, ainda há muito preconceito contra a solução adotiva. Eu acho que a gente tem que caminhar no sentido de garantir que as crianças todas tenham direito à família. Eu acho que colocar isso como prioridade das instituições é algo que está sendo construído, mas nós já fizemos muito, porque uma criança entrava no abrigo sem prazo. Hoje nós falamos do prazo, que é pouco para o processo acabar, de 120 dias, o prazo de 180 dias, que é o prazo máximo de institucionalização dela. Mas eu venho de uma época que esses prazos não estavam na lei. Já foram grandes avanços para que a gente consiga mais rápido dar à criança o direito à família. Porque se você pensar bem, a família é um direito de dupla face. É um direito em si, porque a família é um ambiente que se pressupõe que haja amor, que é essencial como insumo para o ser humano, como vocês sabem melhor que eu. E ela também, quando ela é funcional, ela é uma garantia dos outros direitos, que uma família funcional coloca a criança na escola, uma família funcional zela pela saúde dela, uma família funcional zela pela sua vida cultural, pela sua vida comunitária, pela sua inserção no seu grupo social. Então, a ausência dessa família tira o carinho, tira esse cimento da nossa formação humana e tira o resto, porque você não vai ter quem vai velar pela criança nesses outros direitos como uma família que ama vai cuidar. O Ministério Público, ele utiliza algum tipo de ferramenta para acompanhamento do pós-adoção? Existe uma lei? Não existe um acompanhamento pós-adoção. Eu acho que tinha que criar uma política pública na assistência social específica para isso.
para as famílias, porque é muito particular. Quem faz o apoio dessas famílias são os grupos de apoio à adoção. São os grupos. Então, nos grupos de apoio à adoção é oferecido um grupo de convivência. Tem o grupo de gestação, que são aquelas pessoas que estão esperando para adotar e estão ansiosas, e tem os grupos também que já receberam a criança e que estão naquela fase de adaptação e trocam experiências com pessoas que já passaram pelas mesmas situações, ou pelo menos situações parecidas, e se fortalecem naquele grupo para enfrentar as dificuldades. Eu acho que também onde há grupo de apoio à adoção, o perfil do adotante muda. O perfil da criança desejada pelo adotante vai se expandindo, onde os grupos de adoção trabalham, porque ele vai vendo outros casos de pessoas que realizaram uma paternidade, uma maternidade extremamente satisfatória a partir de adoções que ele não pensou. Então ele pensa, por que não? Eu posso também adotar uma criança dessa idade se essa pessoa está vivendo esse relacionamento, que é um relacionamento profundamente estimulante. Em média, hoje, desde o início do cadastramento de um casal, de uma pessoa interessada para adoção, em média, quanto tempo ela leva entre o período, a fase de cadastramento até a adoção propriamente Se alguém dita? te responder essa pergunta, está mentindo. Essa pergunta é de $1 milhão. Essa pergunta é muito difícil de responder porque depende muito do caso, depende da comarca que ele está, porque não tem uma fábrica de criança para entregar para adotante. Nós temos crianças reais que passaram por dificuldades e precisam de família. Então a gente não tem como saber quando que vai ter aquela criança daquele perfil oferecida para ele. Quanto mais aberto é o perfil da criança desejada, obviamente ele tem mais chance de realizar essa paternidade ou maternidade mais cedo, porque se ele quiser um bebê, a espera é longa, porque tem um monte de gente já habilitada esperando esse perfil. Se ele quiser uma criança um pouquinho mais velha, ele consegue essa criança com mais rapidez. Então, agora, no Brasil hoje tem muita criança para adoção, tem muita criança em condição de ser colocada em adoção nas instituições, e a gente tem que, de certa forma, facilitar o encontro dos pais com elas, né, desses pretendentes com elas, porque ninguém quando você vai adotar, te dão um papel lá que você preenche como se você estivesse no McDonald's. Você quer mais batata frita? Você quer mais Coca-Cola? Né? Você vai preenchendo. E você quer, eu quero uma criança assim, assado, você vai construindo um Frankenstein que não existe. Né? Quando você vê a criança real, as pessoas reais causam reações na gente. Então, às vezes, uma criança que está fora daquele perfil que eu imaginei é capaz de me sentir pai, é capaz de me fazer apaixonar. Então, assim, se você fala, como que você quer um companheiro ou uma companheira? Eu quero um cara bonito, uma pessoa assim, uma pessoa bem-sucedida. Mas aí chega outra que é fisicamente diferente de tudo que sonhou, mas te interessou. Humanamente, você não consegue explicar por quê, porque isso não está no plano do teu consciente. E isso também acontece com a paternidade. Muita gente que quer adotar criança até 2 anos, que conhece um garotinho de 4 disponível para adoção na instituição, e fala, eu não quero mais a criança de 2 anos, eu quero essa pessoa, porque essa pessoa tem um nome, tem um cheiro, tem um jeito, e agora faz toda a diferença, não importa mais o arquétipo que eu criei. Nessas mais de 3 décadas de atuação, né, principalmente nesse foco da adoção, qual a experiência que você considera assim, mais inovadora, né, que você viveu, experienciou aqui no Ministério Público? Eu acho que tem muita coisa boa sendo produzida. O MCA é uma coisa dessa, né? Eu acho que é inovador você todas as instituições colocarem no mesmo sistema a informação para você ganhar velocidade. O Módulo Criança e Adolescente, também conhecido como MCA, é um sistema online criado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, em que cada criança do estado possui um cadastro. A plataforma centraliza informações de cada jovem e permite que os órgãos que compõem a rede de proteção à criança e ao adolescente acessem os dados ao mesmo tempo e registrem tudo o que aquela criança está vivendo. O Sávio conta que antes do MCA existir, haviam 6.000 crianças em situação de acolhimento no Rio. Hoje, são cerca de 1.900. A ferramenta não resolveu o problema, mas tornou ele visível. Então, interessante, né, pelo que você está falando, quer dizer, esse mapeamento, né, e a disponibilização desses dados gerou uma organização, gerou uma visibilidade, né, para essas crianças que outrora eram invisíveis, né? A história do MCA, que está disponível para todos na página do Ministério Público do Rio de Janeiro, Módulo Criança e Adolescente, tem lá os censos que todo mundo pode ter acesso e fazer pesquisa com aqueles dados. A história do MCA tirou o Ministério Público de uma inércia em relação à criança institucionalizada por uma atuação muito mais proativa. Antes dele existir, eram 6.000 crianças institucionalizadas no Estado, hoje são 1.600. E essa diminuição veio, se você pegar todo o censo, ela vem caindo paulatinamente, com o Ministério Público cada vez mais assumindo o protagonismo do que ele já tinha que ter feito.
Só Aham. que não existiam ferramentas para mostrar o grau a profundidade do problema. Uhum. E o MCA revelou isso. Então, o MCA é, inclusive, uma ferramenta de correção e de evolução do próprio Ministério Público. O que que você acha que a sociedade brasileira ainda precisa entender sobre adoção? Precisa entender que a adoção não é a filiação de segunda grandeza, que o filho adotivo não vai matar o pai, que os preconceitos são de todas as ordens, né? Parte do preconceito é a adoção, uma filiação de segunda categoria, todo filho adotivo vai ficar traumatizado por ela. A adoção é uma filiação que toda criança adotiva tem problema. Todos eles são preconceitos, são conceitos. Várias crianças têm problemas adotivos e não adotivos. Então, a adoção é uma forma especial de paternidade. Ela não é melhor nem pior, ela é simplesmente especial porque ela tem outros requisitos. Ela traz outras exigências. Mas ela é tão importante quanto. Aliás, ela te constrói uma forma de amor que eventualmente você só tendo filhos biológicos, talvez você não conheça, que é mal diferente, o desigual, aquele que não é um amor narcísico, que você ama aquele que é parecido com você. Mas talvez é um amor que se funde em valores, que é muito mais importante do que eventualmente a sua cor de pele, seu cabelo, seu nariz, seu gênio. É que às vezes a pessoa se orgulha até do defeito que a criança repercute, né? Eu acho que essa é uma compreensão. A outra compreensão é por parte dos que lidam com a adoção e são da rede, que a adoção não é roubar criança de pobre. Ninguém pensa em tirar uma criança de uma família pobre que seja cuidadora. A adoção é para aquelas crianças que não têm cuidado, e a criança tem direito ao cuidado. Isso não é a criminalização da pobreza, não é criminalização da família de origem, não é nada disso. É analisar concretamente que a criança precisa de uma família amorosa. Ponto. E nós estamos falando de famílias de várias formações diferentes, não é uma família idealizada. As famílias reais. Você estava falando, eu lembrei do Winnicott, né, que é um teórico importante para a gente, né, quando a gente estuda sobre desenvolvimento infantil, e ele fala sobre a mãe suficientemente boa. E eu penso que cabe bem para o lugar da família, né, adotante, a família que se cadastrou e quer adotar. É uma família suficientemente boa, que cabe aí os erros, né? Eu acho sensacional o Winnicott, porque ele traduz com muita praticidade que uma família funcional revela para a criança. A qualidade do vínculo, a qualidade da relação que o vínculo gera, precisa estar em pauta. Não é só a existência do vínculo, né? Porque há vínculos que são nocivos. Então, nós precisamos procurar os vínculos de boa qualidade, trabalhar os vínculos de qualidade que gerem relações de qualidade. E essa preocupação não pode ser esquecida em nome de discurso social vazio. Nós estamos tratando de gente real. Eles têm nome, eles têm cheiro, eles têm cara, eles são pessoas. Tem Não são assim, história. família biológica idealizada, o adotante idealizado. Não, eles é tudo gente mesmo, né? É. E é interessante, porque as crianças também têm história, né? Elas também têm desejos. É muito interessante o nosso processo, né? Atendendo crianças que vão para o processo de adoção e elas falam, né? O que elas querem, o que não querem, como é que elas se veem, né? Elas falam sobre as experiências delas. E é interessante como elas se vinculam de forma muito rápida, né? Tá certo. Muito obrigada aí por ter Foi um concedido o prazer, espaço parabéns todo pelo de trabalho de palestra, vocês entrevista. e vamos trabalhar juntos, que eu acho que a gente tem muito para Com construir. certeza, tem muita coisa aí pela frente, gente. O Dr. Sávio falou sobre o destino que o sistema tenta construir para essas crianças, uma família. Mas antes que qualquer possibilidade se concretize, tem um trabalho essencial de proteção e cuidado que é realizado pelos serviços de acolhimento. Esse intervalo entre uma família e outra pode ser demorado, às vezes meses, às vezes anos. E é nesse intervalo que a gente conheceu Gabriela Braz. Gabriela Braz tem graduação, mestrado e doutorado em psicologia pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje, ela é professora na Universidade Castelo Branco. Ela também atua como psicóloga clínica, mas disse que o seu coração pulsa mesmo pelo ensino e principalmente pela pesquisa. A Gabriela nos explicou como o acolhimento institucional funciona hoje no Brasil, quebrando esse estigma de orfanato. Ainda nesse bloco, vamos conhecer o Prosa, o programa que ela desenvolveu no seu doutorado para garantir o desenvolvimento saudável desses jovens acolhidos. Para um ouvinte que não sabe como que funciona o acolhimento no Brasil hoje em dia, que ainda tem um estigma, talvez, do orfanato, aquela coisa bem chiquititas, né, que eu vi no orfanato. Como que você explicaria como que funciona o acolhimento institucional no Brasil hoje? Você mencionou que tem um aluguel
a ver com o que a prefeitura banca, né? Então, explica como Uhum, que funciona, como que as crianças vivem lá, em quais condições elas vivem, uhum. e também como que é essa saída delas quando elas fazem 18. O acolhimento, ele então, ele surge, né, quando com uma medida protetiva, ou seja, aconteceu alguma coisa com o adolescente que violou seus direitos, gerou muito sofrimento para ele, e ele não consegue conviver mais com a sua família nuclear ou com algum outro cuidador ou algum parente. Então, esse adolescente ou essa criança não pode mais conviver com a família e não tem nenhum outro parente, né, nuclear, era extenso, melhor dizendo, que possa ficar com ele. Houve algo que violou, pode ser uma violência, né? Em muitos casos é isso, né? O abandono, negligência, maus tratos, tudo dentro de um contexto de violência. Isso aconteceu, foi acionado o conselho tutelar constata que essa criança precisa receber, então, uma guarda e uma tutela do Estado. Aí essa criança, esse adolescente vai para um acolhimento. Quando ele entra em um acolhimento institucional, o que que ele encontra? Uma casa com outros adolescentes. Geralmente, o acolhimento institucional, ele consegue ali acolher, né, dependendo do município, né, acolher 15 adolescentes ou crianças, e essas crianças, esses adolescentes passam a viver dentro dessa casa, com alguns quartos, com quartos que são compartilhados, guarda-roupas que são compartilhados, mas é um formato minimamente ali de uma casa, precisa ser esse formato. Então, não tem grades, não tem nada que eh, traga uma visualização de prisão, porque não é essa a ideia, porque é uma medida protetiva, precisa ser um lar provisório. O acolhimento institucional e o acolhimento familiar são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para a reintegração familiar, ou, não sendo essa possível, para a colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. Ou seja, o objetivo do acolhimento é que a criança não fique desamparada durante o tempo em que sua família de origem não possui as condições adequadas para ficar com ela, ou enquanto uma nova família ainda não foi encontrada. Mas o que acontece se o adolescente completar 18 anos e ainda estiver no acolhimento? Ele continua, ele pode ficar até 18 anos. Depois que completa 18, no caso ele já vira um adulto, outras leis e outras diretrizes vão sendo usadas mais dentro da assistência. O que o acolhimento vai fazer e precisa fazer é como esse adolescente vai sair. Por isso é um trabalho articulado em rede, porque outros setores precisam entrar nisso. Do adolescente que eu citei, da casa de acolhimento, o SUS, nesse setor ali de alta complexidade, precisou pensar, olha, ele vai completar 18 anos, ele não pode mais ficar aqui. Para onde que ele vai? E aí, dentro do município específico que foi esse acolhimento, tinha-se o projeto e programa de eu não vou lembrar o nome correto, mas é uma espécie de aluguel que eles dão para. É como se fosse uma residência, mas não é uma residência ali compartilhada, é individualizada, mas ainda assim tem a tutela do Estado, ainda assim tem profissionais que vão lá, cuidam, observam de longe, mas observa. Então, eu queria que você contasse para o ouvinte sobre o Prosa, do início até o fim, da ideia até o desenvolvimento, a aplicação e os resultados. O prosa surge como uma intervenção que foi desenvolvida na minha pesquisa de doutorado. Só que antes dele surgir como um programa e a gente hoje poder conversar sobre a implementação dele, ele vem a partir desse meu contato com o Levica, com atendimento de crianças em vulnerabilidade, crianças e adolescentes vítimas de violência e principalmente ali dentro do acolhimento institucional. Então, o PROS ele nasce de perguntas, né? E muito além da vulnerabilidade, porque quando a gente pensa no acolhimento institucional, a gente foca na vulnerabilidade. Mas o que guiou a minha pesquisa e o nascimento do prosa, por assim dizer, foi pensar sobre o desenvolvimento saudável desses adolescentes. Como produzir ou como auxiliar nesse desenvolvimento saudável. O prosa em si, então, ele vem a partir desse questionamento. Como são os vínculos dos adolescentes em acolhimento institucional e como promover
um desenvolvimento saudável. Pensando nisso, fomos a campo, no que nós chamamos de inserção ecológica, e ficamos próximos a esses adolescentes, conversando com os adolescentes e com os profissionais do acolhimento. Um dos dados relevantes, assim, e eu diria um dos mais importantes que a gente conseguiu achar, foi perceber como esses adolescentes eles enxergam o seu mundo. Quais são as lentes pelos quais os adolescentes enxergam o seu mundo? E uma das lentes que nós encontramos, a gente chama de esquemas iniciais desadaptativos, que são lentes que a gente pode nomear como abandono, desconfiança e abuso, negativismo e autossacrifício. Foram os principais esquemas que nós conseguimos observar nos adolescentes a partir da terapia do esquema. Então, observando que os adolescentes veem então seus relacionamentos muito com medo de perder vínculos e com a dificuldade de confiar nos outros, é que a gente pensou, olha, não tem como a gente ficar só no diagnóstico, né? Só numa avaliação. E aí o prosa ele nasce a partir desse desejo de intervir dentro desse contexto que eu apresento para vocês. Como auxiliar os adolescentes, né, em acolhimento com essas lentes, com essa dor, com essa angústia que a gente encontrou dentro desse contexto. O Prosa, ele é um programa para promoção do desenvolvimento saudável de adolescentes acolhidos e é uma intervenção que foca no desenvolvimento de vínculos saudável, foca na potencialidade dos adolescentes e principalmente ali no gerenciamento de determinados conflitos. Ele é organizado a partir de algumas sessões, 6 sessões, que priorizam esses temas: construção da identidade, contato com os seus principais pensamentos, reconstrução de pensamentos disfuncionais e harmonia e organização dos vínculos, para tentar acessar esses esquemas e, de alguma forma, tentar promover ali vínculos mais seguros. Como a Gabriela conta, o Prosa é organizado em 6 encontros, cada um com um tema, uma dinâmica, uma pergunta diferente. Ele foi dividido da seguinte forma: cada dupla da pesquisa ficou responsável por um encontro. O primeiro começa com uma pergunta simples, mas que, para a maioria daqueles jovens, pode nunca ter sido feito antes. Quem você admira? Nessa dinâmica, a gente pode ver que os adolescentes, alguns se identificam com um tio, um primo, outros até mesmo com um cantor, com um personagem, assim, que eles desconhecem ali no dia a dia, mas sabem, né, minimamente sobre aquele cantor, porque querem ser como ele. Então, a gente vê que tem uma perspectiva de futuro, uma ideia de sair desse acolhimento, dessa realidade ali muito que gera sofrimento para eles. No segundo e terceiro encontros, a pergunta muda. Não é mais sobre quem você é, mas sobre quem está com você. A Gabriela chamou isso de rede de apoio. Uma dinâmica muito bacana nesse encontro é sobre a mão segura. Eles precisam olhar ali para suas mãos, né? É uma atividade muito vivencial, né? Olhe para suas mãos, identifique 5 pessoas que você pode contar. Essas pessoas é a sua rede de apoio. E aí a gente traz o conceito de rede de apoio, traz a importância dos vínculos, da confiança nas pessoas, né, de você disponibilizar ali, conversar com determinadas pessoas para buscar ajuda. Então, eles olham para suas mãos e escolhem 5 pessoas. Alguns conseguem fechar uma, duas mãos seguras, e outros têm uma dificuldade de fechar 5, né? Uma mãozinha. O quarto e quinto encontros se complementam. A pergunta agora é o que acontece lá dentro. Os pensamentos que atrapalham, os comportamentos que afastam. A Gabriela usa uma linguagem simples para explicar. O comportamento é um bumerangue. Tudo que vai, volta. Faz uma distinção entre pensamentos que eu tenho, que eu produzo, que me ajudam, e quais comportamentos que eu tenho, né, que me ajudam ou não me ajudam, né? Como é a minha relação dentro do acolhimento institucional, com os meus pares, ou seja, com os adolescentes, meus colegas aqui, ou até mesmo na escola, né, vai vindo assuntos de outros contextos, e também com os próprios profissionais, né, a equipe técnica, a equipe de educadores sociais. Então, esse quarto e quinto encontro é muito para entender que aquilo que eu faço
eu tenho uma retribuição, né? Tem alguns autores da terapia cognitiva comportamental infantil que trabalha muito essa ideia de o comportamento ser bumerangue, né? A ação que eu tenho vai gerar uma reação do outro para mim. Então a gente foca muito nisso. No sexto encontro é a parte que mais a gente se emociona, porque é o finalzinho, ou seja, eles sabem que a gente já está indo embora, eles já sempre falam assim: tia, vocês precisam ficar mais tempo aqui, voltem mais vezes, né? E a gente já fica com o coraçãozinho ali mais apertado, mas a gente sabe que outras atividades estarão acontecendo, a gente consegue contribuir de outras formas. Mas para fechar o programa com o sexto encontro, a gente trabalha a história de vida. O que o programa, nesses encontros, né, produziu para eles, a vida deles no acolhimento institucional e o que eles planejam para o seu futuro. Para fazer isso, né, a gente então inicia conversando sobre história de vida, sobre prosa, como foi para eles, como que é o acolhimento, o quanto tempo cada um está no acolhimento, enfim, vai trazendo essas reflexões e como uma atividade é construir uma história de vida, né, baseada nas suas vivências, aí eles escolhem o que eles vão colocar, o que ficou mais marcante, tanto positivamente quanto negativamente, e o planejamento que eles têm para o futuro. O ideal é que esse acolhimento seja provisório. A gente não quer que essas crianças estejam em abrigos, e sim com famílias. Mas, infelizmente, essa não é a realidade para todas. A Gabi conta que, com o Prosa, já que esses adolescentes já estão em situação de vulnerabilidade, essa passagem tem que ser a melhor possível para eles. Então, tem reflexões assim, tem outros que querem retornar para a família, outros que querem seguir uma vida sozinhos, mas compreendem que o acolhimento é um lugar bom para eles, né? Pelo menos nesse contexto provisório. E é o que a gente entende que precisa ser a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. O acolhimento é uma medida provisória, mas mesmo sendo provisória, né, a gente deseja que seja provisório, menos pessoas estejam, né, menos adolescentes estejam no acolhimento, mas se tiver que ter um adolescente em acolhimento, que essa passagem provisória, né, seja uma passagem pontual, integral e que promova ali o desenvolvimento para ele, né, que as necessidades continuem sendo supridas, né, e ele não perca marcos importantes do seu desenvolvimento. Se você pudesse mandar uma mensagem para o público sobre o que é uma casa de acolhimento no Brasil hoje e a importância real, uma coisa para quebrar qualquer estigma e estereótipo que as pessoas têm. Olha, o acolhimento ele é extremamente importante hoje. Não tem como tirá-lo, né? Ele é necessário. Enquanto a gente não tiver movimentos tão fortes, né, e muitas pessoas para adotar ou para serem famílias acolhedoras, ele é necessário. Então, é um ambiente, é importante que os adolescentes e as crianças estejam para que seus caminhos sejam, melhor dizendo, reorganizados. Então, não é um mal, né, estar no acolhimento. Significa que essa criança ela está sendo protegida, porque o mal aconteceu, né? O mal aconteceu anteriormente. Então, à medida em que ela entra no acolhimento, é para ela ser resgatada nos seus direitos e na sua nova reorganização de vida, seja com a família ou seja numa família adotiva. Nesse episódio, a gente conversou sobre o que acontece quando o direito à convivência familiar falha. E principalmente sobre quem trabalha para tentar consertar isso. Uma criança no abrigo ela não está perdida, ela está esperando. Como o Dr. Sávio resumiu muito bem, a família é um direito de dois lados. Ela é um direito em si, mas também é a base que garante todo o resto. Sem família, quem é que leva no médico? Quem é que garante a escola ou dá aquele carinho que faz a diferença no dia a dia? A Rádio 227 volta no próximo episódio. A Rádio 227 é um podcast desenvolvido pelo Laboratório de Estudos sobre Violência contra a Criança e o Adolescente, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. A produção e roteiros são por mim, Maria Fernanda Suete, como parte da minha pesquisa de iniciação científica. A edição e revisão são de Edmilson Gomes. O projeto conta com financiamento do CNPq e é supervisionado pela professora doutora Ana Cláudia Peixoto.